obrigada. Eu gosto de abrir esta nossa aula, que é a penúltima do nosso curso, repetindo, sem medo de repetir o agradecimento a esses alunos, a essas alunas que aqui estão, ao professor Miguel, presidente da Abralim, que se posiciona como um colaborador desta professora, deste evento e deste ideal perseguido pela própria Associação Brasileira de Linguística, que é a difusão e o aprofundamento do conhecimento na área das humanas. Na ementa da aula de hoje, nós nomeamos como a escrava negra entre o romantismo e o realismo brasileiros, que são temas trazidos à luz hoje aqui por essa formulação, o corpo que fala e o corpo que cala. Então, se de um lado temos a escrava negra entre o romantismo e o realismo brasileiros, logo operamos no campo da literatura, de outro lado temos a mulher negra entre a sociedade brasileira escravista e a contemporaneidade das interações sociais. Não teremos medo de iluminar as fronteiras entre os estudos da linguagem, do texto, do discurso, com a pesquisa antropológica, para o que trazemos Kabengele Muninga, do livro Negritude, Usos e Sentidos. As palavras de Kabengele Muninga, professor de antropologia da USP. É verdade, objetivamente, que os negros colonizados são oprimidos pela cor, porque os são como indivíduos e povos. Mas o erro mitológico quer dizer, atravessa os tempos e o espaço, o erro é afirmar a opressão por causa da raça. Os negros não foram colonizados porque são negros. E quando se lê colonizados, se lê expatriados, expropriados do seu direito de existir no mundo. Os negros não foram colonizados porque são negros. Ao contrário, na tomada de suas terras, e na expropriação de sua força de trabalho, com vista à expansão colonial, é que se tornaram pretos. Se existe um complexo de inferioridade do negro, ele é consequência de um duplo processo. Inferiorização econômica antes, epidermização dela em seguida. De outro lado, temos a frase formulada com ares de máxima: perceber-se é algo transformador, de autoria de Djamila Ribeiro
filósofa e ativista, tal como está apresentada no seu pequeno manual antirracista. Veja, essa frase, perceber-se algo transformador, remete ao contrário do gesto de perceber-se. E esse contrário do gesto de perceber-se está definido por Kabengele Munanga no mesmo livro Negritude. O contrário de perceber-se é a alienação. O que é a alienação? Na definição de Kabengele Munanga, alienação é o estado do indivíduo em que, por fatores externos, econômicos, sociais, históricos, políticos ou religiosos, esse indivíduo não mais dispõe de si, passando a ser tratado como objeto. Consequentemente, o indivíduo, assim considerado, torna-se escravo das coisas. Essa definição de alienação, trazida pelo antropólogo Kabengele Munanga, vai orientar a observação crítica e os mecanismos e a operacionalização analítica que descreve os mecanismos de construção do sentido do corpo da mulher escrava. A mulher que cala ou a mulher que fala? E do corpo da mulher negra no funcionamento da sociedade contemporânea brasileira. A mulher que cala, o corpo que cala, ou o corpo que fala. Para isso, nós vamos interagir com Conceição Evaristo, romancista, poetisa e ensaísta. Eis a foto de Conceição Evaristo em depoimento dado em entrevista. Conceição Evaristo, declamação de um poema de sua autoria. Conceição Evaristo, em declamação de seu poema. Conceição Evaristo, leitura de trecho do romance Ponciá Vicêncio, de sua autoria. Djamila Ribeiro, em foto do pequeno manual antirracista, de sua autoria. A negritude entre o corpo que fala e o corpo que cala. Um intervalo de vozes amordaçadas, vozes que ecoam em lógica concessiva. X apesar de Y. Falo, me assumo apesar das mordaças. A intensidade do afeto. Para isso, traremos à luz a representação ficcional do corpo da mulher no romantismo. José de Alencar, no século XIX, primeira metade, criou o corpo da protagonista, Joana, a escrava, mãe do senhor, na peça teatral Mãe.
veremos a coragem e o medo vividos. E vividos por Joana, em identificação com o leitor, devido à condição de ser escrava, essa Joana. Mas fica a pergunta, permanece. Onde fica para a criatura Joana, criatura de José de Alencar? O corpo que se percebe, como disse Djamila Ribeiro, o corpo que se percebe nos seus direitos de ser no mundo, perceber-se algo transformador, disse Djamila Ribeiro. Será que Joana, como heroína romântica dessa peça, que foi encenada pela primeira vez no Ginásio Dramático do Rio de Janeiro, em 24 de março de 1860, que tem como personagens a própria Joana, que vive o papel da mãe maximamente abnegada, mãe de quem? Mãe de Jorge, que é também o seu senhor, que é o nhonhó, mas que absolutamente ignora, não sabe que Joana, sua escrava, é, na verdade, sua mãe. Jorge se apaixona por uma vizinha, uma moça muito prendada, usando um léxico adequado à época, filha de Gomes, que está beirando a falência e que, por isso, está prestes a cometer suicídio, porque não consegue pagar as dívidas. Jorge, namorado de Joana, se esfalfa para ajudar. Desculpe, Jorge, namorado de Elisa, filha de Gomes, se esfalfa para ajudar a noiva, justamente numa simultaneidade de tempo em que ele já está providenciando a carta de alforria de Joana. No entanto, a premissa de saldar a dívida do futuro sogro leva Jorge a anular a carta de alforria. Joana volta à condição de escrava. Jorge tenta vender Joana a Peixoto. Deus! Um personagem perverso que, ao examinar Joana, presta a adquiri-la como mercadoria, porque ele vai emprestar o dinheiro para Jorge, 500 mil réis. Ele diz para Joana, mostra aí os dentes, quero ver os dentes. E ela diz, que isso? Então, naquela pontualidade, naquele ponto do drama, Joana de Alencar, há uma nesga de denúncia social, mas é pontual, não é durativo ao longo da peça. Pelo contrário, Joana abdica de perceber-se com corpo próprio. Joana, pelo tratamento imprimido, tratamento ético e estético imprimido
ao seu corpo como personagem de ficção, Joana é abstraída da historicidade da escravatura. Joana não suportando os reveses de abandonar a casa de Jorge, seu verdadeiro filho. Segredo este que ela mantém consigo e que ela partilha apenas com o doutor Lima, um médico que, no instante da peça, a visita. Joana, desesperada, tendo de abandonar a casa do seu filho mais do que amado, adorado, Joana se envenena, comete o suicídio. Eis a hora da passagem de Joana, quando Jorge, que acabara de descobrir a verdade, que verdade? De que a mãe dele é a escrava negra. Jorge grita, e ela já está na passagem entre a vida e a morte. Morte! Morta! Elisa, a noiva, estava do lado. Minha boa Joana! Escute, Yaya Elisa, é a última coisa que lhe peço. Yaya há de fazer meu Nonô muito feliz. Me promete que irá ele tanto bem como Joana queria. Mas nem Yaya, nem ninguém pode, não. Minha mãe, por que foges de teu filho? Apenas ele te reconhece. Adeus, meu nhonhô. Lembre-se às vezes de Joana, sim. Ela vai rezar no céu por seu nhonhô. Mas antes eu queria pedir. Veja, ela não diz eu vou rezar no céu por meu nhonhô. O uso do pronome reto de terceira pessoa no lugar do uso do pronome reto de primeira pessoa já linguisticamente testemunha a alienação de si, a desconstrução da subjetividade da personagem. O que, mãe? Pede-me. Nhonhô não se zanga? Eu sou teu filho, dize uma vez ao menos este nome. Ah, não posso. Fala! É um atrevimento. Mas eu queria, antes de morrer, beijar sua testa, meu nhonhô. Mãe! Ah, Joana morre feliz, abandonando seu filho. Nhonhô, ele se enganou. Eu não sou tua mãe. Não, meu filho morre. Veja, na última fala, ela consegue dizer não, mas já está, não a coisificação da sua pessoa. Porque ela diz eu, e ela diz tua, mas ela já está adentrando a morte. Jorge, minha mãe, e aí termina a peça de José de Alencar. Mãe. Acontece que José de Alencar também foi escritor de cartas abertas, publicadas em jornais da época,
são as cartas políticas dirigidas a Dom Pedro II. Não nos esqueçamos que estamos em pleno império, em pleno Brasil colonial. Veja o que Alencar escreve para Dom Pedro II nessas cartas a favor da escravidão. A escravidão caduca, mas ainda não morreu Dom Pedro. Ele aí assume a áreas de conselheiro de Dom Pedro. A escravidão caduca, mas ainda não morreu. Ainda se prendem a elas graves interesses de um povo. É quanto basta para merecer o respeito, a escravidão. No tênue sopro que de todo não exalou do corpo humano moribundo, a escravidão, a instituição, persiste a alma e, portanto, o direito da instituição. O mesmo acontece com a instituição. Ele está falando o tempo todo. Enquanto a lei não é cadáver, despojo inânime é a morta, sepultá-la fora um grave atentado. A lei que oficializa a escravidão. Cartas Políticas 2 de José de Alencar a Dom Pedro II. Se a raça americana suportasse a escravidão, o tráfico não passara de acidente e efêmero. Mas, por uma lei misteriosa, essa grande família, que é a raça americana, estava fatalmente condenada a desaparecer da face da terra e não havia para encher esse vácuo senão a raça africana. Ao continente selvagem, o homem selvagem. Se este selvagem veio embrutecido pela barbárie, em compensação, trouxe a energia para lutar com uma natureza gigante. Veja, Alencar traz para nós o corpo escravo do ator social. Esse sujeito que foi arrancado do seu domínio, o africano, trazido para cá, feito mercadoria, e Alencar, simultaneamente, constrói o corpo escravo da personagem dramática Joana, a mãe generosa. Há um estudo sobre a generosidade num dicionário de paixões literárias, publicado na França por Fontany, Halodic e Lombardi, em que a generosidade é apontada como alinhada a uma humildade e alinhada a um compromisso de absolutamente não cometer deslize algum, não cometer erro algum para poder manter a estima daquele que amamos. Bem, Joana, não cometer erro algum é um gesto que supõe a alienação definida como o sujeito que deixa de dispor de si e passa a ser escravo das coisas. Ambos os corpos, do escravo como ator social e do escravo como personagem dramática, no caso, a escrava,
o corpo do negro africano traficado para o Brasil é o corpo referido por José de Alencar nas cartas a Dom Pedro. O outro é o corpo representado. Mas ambos afastam-se do sujeito encarnado na história para que se transformem ambos em um actante universal, cravado num espaço de fixidez, um sujeito abstraído do ato de perceber-se a si mesmo, um sujeito expropriado, roubado do seu lugar de fala, mais do que um escravo romantizado, mais do que um escravo idealizado. Ao explicar a escravidão como fato social, Alencar classifica-a como bárbara instituição, mas justifica-a logo em seguida. Mais bárbaras instituições, porém, do que a escravidão, já existiram, é Alencar falando, e foram respeitadas por nações em virtude não somente as modernas. Alencar, sem mostrar concreta e figurativamente o escravo, mantém-se obsessivamente tomado pelo papel de oponente da política emancipatória, por respeito à instituição que, desse modo, se torna naturalizada. O discurso de Alencar sai da história social, ao eternizar-se. Inclina-se à própria despolitização nas cartas chamadas políticas. E dizemos isso com apoio em Fiori, quando o linguista, esse semioticista, estuda o discurso relativo ao regime de 1964 no Brasil. São essas as palavras de Fiorin. A história da Revolução sai da história, ao eternizar-se, e desengaja-se da política, ficando no abstrato, embora pretenda analisar o concreto. Assim, o discurso vai sacralizando-se e despolitizando-se, fechando aspas. Quanto mais atinge o âmbito das verdades eternas, a voz de Alencar mantém na invisibilidade as infâmias sofridas pelo escravo. Joana sofre os horrores da escravidão, sofre, mas não se revolta. A generosidade, mãe de todas as paixões vividas por Joana, a arrebata para formas de vida de alienação. Um corpo que cala. Estamos problematizando a legitimação da negritude, o ato de perceber-se a si mesmo. Esse ato garante a subjetividade em curso ou em construção contínua. O ato de perceber-se a si mesmo faz emergir o sujeito, não coisificado e não coisificável. O ato de perceber-se a si mesmo pode, entretanto, tornar-se minimizado ao máximo, quase zerado de ímpeto ou de elã, a depender das interações com as práticas. Joana, da peça Mãe, é um caso exemplar.
o ato de perceber-se a si mesmo pode perder o ímpeto de restabelecimento, ocasião em que, sem profundidade sensível, a experiência do pensamento se esvai. Nessa circunstância, ele impede a voz de sair da garganta para denunciar ofensas e defender-se delas. Joana é um caso exemplar. Embora não tenha sido ressaltada por Alencar como um corpo que cala, mas simplesmente um corpo naturalmente calado por ser velha escrava. Toda estética é uma ética, e toda ética é uma estética. Na estética do estilo autoral de José de Alencar, iluminado, que ilumina as formações semióticas da estética romântica, existe uma ética como posicionamento moral, como posicionamento e julgamento moral do funcionamento perverso da sociedade escravocrata. Lamentavelmente, num gesto de assentimento, de consentimento à ideologia da escravatura. Alencar, no tratamento estético e ético imprimido no corpo escravo, posiciona-se de modo peculiar entre a literatura e a história. Aponta em assentimento para a ideologia escravocrata um gesto de naturalização da prática evocada. Pode constituir Alencar, como estilo, um ponto de partida para o debate sobre a percepção do racismo contra pessoas negras. O ethos de José de Alencar, como modo de ser, apreensível do modo de dizer. O corpo do ator da Enunciação, porque, veja bem, pegamos a peça teatral e pegamos a epistolografia, ou o gênero carta aberta. O corpo do ator da Enunciação, José de Alencar, como estilo e modo de presença, remete ao fundamento teórico de que a obra é uma estrutura aberta ao mundo. A organicidade da obra está para as práticas sociais, assim como as práticas sociais estão para a organicidade da obra, o que já foi previsto por Antônio Cândido em Literatura e Sociedade. O inevitável alinhamento do autor e da obra ao funcionamento da sociedade traz à luz o peso do preconceito, da perpetuação dos privilégios e da perpetuação da vitimização do sujeito negro no intervalo entre a sociedade escravocrata do Brasil colonial e a sociedade contemporânea. Não à toa, nós temos aqui no Dicionário de Escravidão e Liberdade
organizado por Lilian Schwartz e Fábio Gomes. Então, no pensamento das ciências sociais, esta nota: a restrição formal aos direitos de cidadania de africanos e seus descendentes no Brasil só terminou com a proclamação da República e a promulgação da Constituição de 1891. Mas, esse mais é fundamental, mas, como disse em 1823, o então deputado conservador Pedro de Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda, agora as palavras desse Marquês de Olinda citadas no dicionário de Lilian Schwartz. A palavra cidadão não induz igualdade de direitos. Fechando aspas para a voz do Marquês de Olinda. Volta ao dicionário de Lilian Schwartz. A real igualdade de direitos entre os cidadãos brasileiros ainda se faz por esperar. Ou seja, o negro, descendente dos escravos traficados, é um cidadão brasileiro? É, mas a igualdade ainda se faz por esperar. Então, que fiquemos com esse princípio, nessa relação dialética entre a organicidade da obra e as práticas sociais, o externo, no caso, o fato histórico, importa, não como causa, mas como elemento que desempenha um papel na constituição da estrutura, daquilo que é interno na obra e da estrutura do corpo que fala ou cala, ou se cala. Veja, desde a dedicatória de José de Alencar à peça-mãe. Veja, rainha ou escrava, mãe é sempre mãe. É a máxima dessa dedicatória da própria peça. Mãe, em todos os meus livros há uma página que me foi inspirada por ti. Desta vez, nessa peça teatral Mãe, não foi uma página, mas o livro todo. Acharás neste livro uma história simples, simples quanto pode ser. O coração de Joana, mãe, é um coração de mãe como o teu. A diferença está em que a providência colocou esse coração o mais baixo que era possível na escala social. Pronto. Ao trazer a figura de baixo e alto, eu tenho nas informações implícitas um olhar pejorativo para o escravo. Mãe, a diferença entre o teu coração e o de Joana está em que a providência colocou o coração de Joana o mais baixo que era possível na escala social. Pronto! Se pôs na mão da providência, considerou algo da ordem, da entidade, daquilo que pertence a todos os tempos e lugares, daquilo que pertence a uma pessoa de todos os tempos e lugares, daquilo que é irreversível, logo que tem de ser naturalizado. O quê? O corpo escravo transformado em coisa. Mãe, é um coração de Joana,
de mãe como o teu. A diferença está em que a providência colocou esse coração o mais baixo que era possível na escala social, para que o amor extremo e a abnegação sublime o elevassem tão alto que ante ele se curvassem a virtude e a inteligência. Isto é, quanto se apura de melhor na lia humana. A outra diferença, mãe, que a ti não causaria reparo, está no seguinte fato, mãe, que eu fosse procurar a maternidade entre a ignorância e a rudeza do cativeiro, mãe, podendo encontrá-la nas salas trajando sedas. Desculpe, viu, mãe? Foi um escorregãozinho que eu dei. Buscar a maternidade entre a ignorância e a rudeza do cativeiro. Eis aí um gesto que define a forma de vida que nega a cultura e a complexidade cultural da África, trazida para o Brasil como a limária do universo, como diz o poeta. Alencar termina a dedicatória. Apesar desse deslize meu, mãe, de buscar a imagem da mãe na ignorância e na rudeza do cativeiro, o que vale, mãe, é que sentes que se há diamante inalterável é o coração materno, que mais brilha, quanto mais espessa é a treva. Rainha ou escrava, a mãe é sempre mãe. O talento de José de Alencar mais brilha quanto mais espessa é a treva. O talento de José de Alencar se firma nesse paradoxo final, arrebata o leitor, mas não podemos silenciar diante do preconceito implicitamente veiculado. De outro lado, temos o realismo. Fintina, a jovem escrava estuprada pelo senhor, de um romance de F.C. Badaró, século XIX, segunda metade. Um romance pouco conhecido, que foi agora publicado pela editora Cham, Fintina, cenas da escravidão. Ao longo da intriga romanesca, em efeito cumulativo, as tensões aumentam, enquanto se compõe a plurivocidade social ou a pluralidade de vozes sociais representadas, como compete ao gênero romance. Aqui vamos ter uma jovem escrava construída sob a estética realista, logo com maior ancoragem na historicidade dos fatos. Vejamos, porém, se será um corpo que fala ou um corpo que cala. Fintina é a escrava doméstica que cuida dos afazeres da casa e de toda a roupa de Dona Luísa, sua patroa, uma senhora viúva, que se apaixona por um aventureiro, Frederico, que passa a desejar
ardentemente Fantina, a jovenzinha escrava apaixonada por Daniel. Da trama montada por F.C. Badaró, emerge o assédio moral, físico de Frederico, que espera o casamento, contando as cabeças de boi e o número de escravos para verificar a mercadoria da qual ele se tornaria proprietário assim que se casasse com Dona Luísa num casamento por interesse, até que, mantida as vozes sociais representadas e mantida a plurivocidade social como compete ao romance, ouvimos de perto a voz do escravo falando, mas será de fato um corpo que fala? Veja, Fantina precisou entrar no escritório em que Frederico, já na casa de Dona Luísa, mas ainda não tinha sido realizado o casamento por interesse. Frederico lá estava e Fantina lá vai, amando de Dona Luísa, para entregar algo a Frederico. Dá licença, disse ela meio aturdida. O narrador, onisciente, mas com efeito de objetividade, como compete ao realismo, fala. Aquela voz vibrou na alma de Frederico como um fio de magnésio. Veja, ele F.C. Badaró, desenvolve as características da estética realista naturalista, mas o gosto pelo símile faz com que o corpo do narrador deslize para uma poiese intensificada, incompatível com a expectativa do estilo de época realista naturalista. Não esqueçamos que Fantina veio à luz no mesmo ano em que veio o relato de Aloysio Azevedo. Falando o narrador, aquela voz de Fantina vibrou na alma de Frederico como um fio de magnésio. Ora, fio de magnésio é combustão. E de um salto, Frederico abriu a porta. Ele teve vontade de trancá-la, amordaçá-la com os lençóis se ela quisesse gritar. Mas o medo deteve-o. O leão faminto, escondido no juncal, deixou passar a presa embele e ficou chumbado no chão. Nervoso, passeava pelo quarto seus ódios contra os dias que faltavam. Frutos amadurecidos pendiam dos ramos, mas se ele fosse apanhar um, suspendiam-se todos. Fantina. O forte posicionamento ideológico do narrador. A comparação da voz da jovem Fantina com o fio de magnésio torna ainda mais forte a percepção do intenso desejo sexual de Frederico, o que afirma as convenções da estética realista, comprometida em retratar, entre aspas, a realidade das coisas, ainda que, por vezes, bruta. Retratar, entre aspas, porque nós sabemos que nunca a relação é direta entre a linguagem e a realidade. No estilo Badaró,
não apartado do lirismo poético, graças à recorrência ao longo de toda a obra da figura retórica do símile, preparatória da dimensão metafórica do texto, a experiência da crua realidade. Mas o forte posicionamento ideológico do narrador está expresso na intensidade afetiva. Aqui, o narrador se alinha à voz abolicionista. Não à toa, esse romance é tido como um romance antirracista. O narrador ilumina passagens que constroem a personalidade cruel da senhora Dona Luísa. Ora, ela é apresentada com o pensamento concentrado, aspas, naqueles animais domésticos. É o narrador que fala, misturando a voz dele com a sensibilidade perversa de Dona Luísa. Aqueles animais domésticos, os criolinhos. Ora, Dona Luísa se apresenta encarnada segundo a reação que tem diante de um e outro Rio Branco. Rio Branco eram aquelas crianças que já tinham sido beneficiadas pela lei do ventre livre e que gozam do ódio profundo de Dona Luísa. A narrativa prossegue. Aos Rio Brancos, quando doentes, Dona Luísa fazia com que tomassem uma infusão de cachaça e carqueja, ou um purgante de jalapa, que repetido punha as crianças de um aspecto esquelético. Negros escravos. De um lado, a memória construída por um ensaísta, que é esse trecho de Gilberto Freire, extraído da obra Os Escravos nos Anúncios de Jornais Brasileiros do século XIX. De um lado, a memória construída por um ensaísta, de outro, a memória que urge ser nutrida na ordem da sensibilidade do presente vivo, ao depararmos com o romance Fantina de F.C. Badaró. São essas as palavras que, no limiar entre a antropologia e a sociologia, constatam o factual. São vários os casos de negros fugidos com máscaras ou mordaças. Aqui é Gilberto Freire falando. São vários os casos de negros fugidos com máscaras ou mordaças de Flandres na boca. Máscaras, algumas deformadoras das fisionomias dos negros. Às vezes, máscaras ou mordaças fechadas com cadeado. De volta ao romance Fantina, cenas da escravidão. Agora, perguntávamos, veja bem, será por conta da estética realista e da forte inclinação para tomar posicionamento social e ideológico de F.C. Badaró?
Será Fantina um corpo que cala ou um corpo que fala? Vocês vão responder. Veja a frase que foi pensada de uma cena. Essa cena diz respeito à seguinte sequência e desenvolvimento dos conflitos. Frederico estava prestes a encaminhar Daniel, o grande amor de Fantina, acusado arbitrariamente de crime. Fantina, para salvar Daniel, entra em interação com Frederico. Ou seja, com o leão faminto, como vimos na outra figura. Narrador falando. Frederico, no escritório, endereçava uma carta ao delegado de polícia, pedindo-lhe que fizesse o Daniel seguir com os outros presos condenados para Ouro Preto. Fantina adentra a cena. Fantina caiu-lhe aos pés, caiu aos pés de Frederico, embora soubesse muito bem qual seria a moeda de troca pela salvação de Frederico, porque a moeda de salvação de Daniel, porque Frederico a assediava já há algum tempo e ela mantinha fortes obstáculos que para o narrador só aumentavam o desejo de Frederico. A pobre Fantina cai aos pés de Frederico, soluçando. Senhor, salvai o infeliz Daniel, que é odiado só porque me ama. Eu sou uma escrava, mas tenho um coração puro. Nesse mas tenho um coração puro, leem-se os implícitos que cristalizam aquilo que é cristalizado por natureza, o preconceito. Só que, desta vez, temos um preconceito contra a própria condição de escrava. Eu sou uma escrava, mas tenho um coração puro. O implícito. As escravas não costumam ser puras. Eu sou uma exceção. Senhor, salvai o infeliz que é odiado só porque me ama. Eu sou uma escrava, mas tenho um coração puro. As escravas não têm coração puro. Eu tenho mérito de pedir isso. Eu mereço pedir isso. Porque o meu coração, apesar de ser uma escrava, é puro. Define-se o corpo que cala como o corpo que não percebe a si mesmo na sua identidade de escrava. E, numa generosidade já apontada em Joana, logo não vinculada necessariamente ao que se chama idealização romântica, surge Fantina, entregando-se a essa paixão que comanda todas as outras, generosidade
em relação ao amado Daniel. Um corpo que cala. Um corpo que cala, apesar de toda a vinculação com as cenas da escravidão viabilizadas por Badaró. Voltamos a mobilizar formas de vida de alienação. Fantina, devido à sua condição de escrava, espoliada de seus direitos, ameaçada, violentada, lembrando agora o nosso antropólogo, não mais dispõe de si, passando a ser tratada como objeto e simultaneamente a perceber-se como objeto. Fantina confirma-se como um corpo que cala na conjuntura social escravocrata e confirma-se irreversivelmente como escrava no simulacro reflexivo, a imagem que eu tenho de mim mesma diante dos outros. O narrador coloca na boca de Fantina um implícito que veicula o preconceito. Fica representada a imagem que a escrava tem da condição de ser escrava. O implícito, as escravas não são puras. O implícito dá a entender esta formulação como não passível de discussão, de debate. Na voz da própria vítima, a formulação parece ser um destino da mulher escrava. No livro Racismo no Brasil, de Lilian Schwartz, há este trecho, entendido como propriedade. Uma peça ou coisa, o escravo perdia sua origem e sua personalidade. Servus non habent persona. O escravo não tem pessoa, é um sujeito sem corpo, sem antepassados, nomes ou bem próprios. Lilian Schwartz cita outro pensador. Saindo de Fantina para Conceição Evaristo. Saindo de Joana para Conceição Evaristo. Nós depararemos com dois modos próprios de habitar o mundo. De um lado, Joana e Fantina, de outro, Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, a subalternidade indagada. Normalmente, eu posso até elevar um pouco, mas normalmente a minha voz é mais... Normalmente esse tom mesmo. Agora, eu posso me entusiasmar no meio da conversa e também... Não, não tem problema. O que me leva a escrever? Eu acho que o que me leva a escrever é muito, repito, desde criança, é uma série de indagações que eu fazia diante da vida. E essas indagações, elas vão se aprofundando ao longo do tempo. Mas uma das indagações que hoje eu fico vendo que me marcava muito na minha infância era a posição de subalternidade que a minha família tinha diante das famílias brancas e ricas. Uma situação que chegava a ser angústia para mim quando eu era menina é que eu não entendia por que
eu vim de uma tradição, de uma criação tradicional em que as pessoas mais jovens chamavam as pessoas mais velhas de senhora. E eu não entendia por que eu tinha de chamar a vizinha do lado, por exemplo. Eu entendia que eu tinha de chamar a vizinha do lado, Dona Otacília, de Dona Otacília, e falar senhora com ela, porque ela era uma pessoa mais velha. E eu não entendia, por exemplo, por que eu tinha de chamar a patroa da minha mãe, vamos supor, de Dona Beatriz, que não era esse nome de Dona Beatriz, e por que a filha? Aí eu achava que eu tinha de chamar de Dona Beatriz porque ela era mais velha. E eu não entendia por que a filha de Dona Beatriz chamava a minha mãe por nome Joana e chamava a minha tia por nome de Maria. Se a minha mãe e minha tia eram mais velhas do que aquela menina. Eu não entendia mesmo. Isso me dava um desconforto muito grande. Então, claro que naquela época eu nem avaliava que era uma questão, que era uma questão social, né? Que era uma questão de classe. E aí, essas interrogações todas, elas vão aprofundando. Eu não entendia, por exemplo, por que minha família trabalhava tanto, e eu tinha já histórias anteriores, eu escutava histórias anteriores de meu avô meu bisavô que trabalhava na roça, de mais não sei quem trabalhava na roça. E por que a minha família era tão pobre? Eu não conseguia alcançar isso. Então isso marcou muito a minha adolescência. Então essas indagações e outras me levaram para a escrita. Eu escrevia essas indagações e a leitura me levava a buscar a resposta dessas indagações. Eu achava que os livros me trariam essas respostas. Então, eu acho que a minha escrita ela nasce muito marcada por essas indagações que eu vou ter do mundo, da vida. Conceição Evaristo, um estranhamento estésico, porque de sensibilidade da adolescência negra, da adolescente negra, filha de empregada doméstica, compõe-se a presença com o corpo próprio. No princípio de tudo isso, está a escuta de si no estranhamento em relação ao mundo, porque nós costumamos ter medo de escutarmos nós mesmos, não? No princípio, a escuta de si no estranhamento em relação ao mundo. Estranhamento legitimado na voz de Conceição Evaristo, pela memória afetiva consentida, pela coragem de escutar a voz de seus íntimos vividos. O corpo fala. Mediante a multimodalidade do suporte, o vídeo de um canal da internet, a voz da mulher negra balança entre as ramagens ao iluminar as disfunções sociais. Se, em compasso lento, e rememora a subalternidade experimentada e inseta indagações sobre as raízes do racismo, a mesma voz, sem subir o tom, faz ecoar a história das vítimas da escravidão. Recria para o corpo negro, uma vez escravo e sempre espoliado de seus direitos, o que é dele e é da cultura africana, o horizonte de força vital. Força vital. Novamente, Kabengele nos esclarece. O que é força vital? Que podemos deslocar perfeitamente para as interações
de risco da sociedade contemporânea. Não à toa estamos dizendo que Conceição Evaristo nos presenteia com a força vital. O que é a força vital? Kabengele diz: na concepção negra africana, o mundo é um conjunto de forças hierarquizadas, entre as quais circula uma energia, a força vital. Por práticas mágicas religiosas, ela pode ser aumentada ou diminuída. Uma das preocupações dos povos negros é aumentá-las, pois é fonte de prosperidade, felicidade, riqueza, poder, etc. A força vem dos deuses e é distribuída pelos ancestrais, aos reis, aos chefes de etnia, ao clã, às linhagens, à família, que, por sua vez, distribui aos mais jovens do grupo. A força vital condensada na poesia, Conceição Evaristo, no romance Ponciá Vicêncio, romance de sua autoria, lido por ela mesma. Reconhecer. Pode? Na primeira manhã em que Ponciá Vicêncio amanheceu novamente no emprego, depois de retorno à terra natal, levantou-se com uma coceira insistente entre os dedos das mãos. Coçou tanto até sangrar. Cuidou dos afazeres da casa da patroa, mas a toda hora interrompia o trabalho e levava as mãos debaixo d'água para ver se aliviava o incômodo. Ela nunca tivera nada de pele. Ao nascer, o primeiro banho tinha sido em sangue de tatu, o que deixou Ponciá imunizada para qualquer mal nesse sentido. Então, por que agora, quando já grande, o surgimento daquele incômodo que coçava tanto entre os dedos? Ponciá Vicêncio cheirou a mão e sentiu o cheiro do barro. Para Ponciá, a cidade lhe parecia agora sem graça e a vida seguia sem qualquer motivo. Trabalhara, conseguira juntar algum dinheiro com o qual pudera comprar uma casinha, mas faltava-lhe os seus. Voltara à terra na esperança de encontrar qualquer vestígio da mãe e do irmão, e apenas confirmara o sumiço dos dois. O que fazer agora? Perder o elo com os vivos e com os mortos seus. O que valia agora o barraco? Quem ela levaria ali para dentro? Que pessoas vivas ou mortas? Correu lá no fundo da casa, no seu quarto de empregada, e tirou o homem-barro de dentro da trouxa. Cheirou o trabalho, era o mesmo odor da mão. Então era isso? Era o vô Vicêncio que tinha deixado aquele cheiro. Era o vô Vicêncio, aquele odor de barro. O homem chorava e ria. Ela beijou respeitosamente a estátua, sentindo uma palpável saudade do barro. Ficou por uns instantes trabalhando uma massa imaginária nas mãos. Ouviu murmúrios, lamentos e risos. Era vô Vicêncio. Apurou os ouvidos e respirou fundo. Não, ela não tinha perdido o contato com os mortos. E era sinal de que encontraria a mãe e o irmão vivos. Em outra passagem do romance, temos o Luandi José Vicêncio, irmão de Ponciá. O jovem que desejara ser soldado tinha feito agora uma nova descoberta. Compreendera que sua vida, um grão de areia lá no fundo do rio, só tomaria corpo,
só engrandeceria se tornasse matéria argamassa de outras vidas. Descobria também que não bastava saber ler e escrever o nome. Da leitura era preciso tirar outra sabedoria. Era preciso autorizar o texto da própria vida. Assim como era preciso ajudar a construir a história dos seus. E que era preciso continuar decifrando nos vestígios do tempo os sentidos de tudo que ficara para trás. Conceição Evaristo, a força vital como representação ficcional e como forma de vida. Ponciano Vicêncio. Temos no romance a trajetória da personagem da infância à idade adulta. Temos a herança identitária do avô, o ancestral incorporado, o homem-barro que fora esculpido por ela mesma, Ponciá, que era dada a esculpir o barro. Temos em Ponciá Vicêncio a intersecção entre o passado e o presente, entre memória e presente vivo, entre a presença dela mesma e a ausência de si e do outro. Ponciá Vicêncio vive sucessivas perdas, vive a extrema pobreza, vive a exclusão social, vive as expoliações sofridas pela família descendente de escravos. Mas fala porque ocupa um lugar de limiar entre o comprovável e o mágico, e se robustece como personagem. Enquanto isso, a voz do narrador, da narradora, se quisermos, Conceição Evaristo, também ocupa o limiar e vai se constituindo como uma força vital. Prosa poética, frases curtas, intensidade ascendente de estesia e, em sintaxe tensiva, ou seja, vai e vem, desliza a voz do narrador para a inteligibilidade das coisas do mundo, portanto, que o factual e histórico está lá. O leitor e o actante do enunciado, a personagem Ponciá Vicêncio, se une na experiência do corpo próprio. O coronel Vicêncio, dono dos bisavós de Ponciá, é apresentado como um nome que era uma lâmina afiada a torturar-lhe o corpo devido à memória presentificada da escravidão. Conceição Evaristo, um corpo próprio como experiência do pensamento do produtor, autora, e do receptor, leitor da semiose. Um corpo próprio como enunciação em ato no curso da vida. Um corpo próprio como história encarnada no presente vivo da percepção. Como história encarnada na multimodalidade do suporte, como história encarnada na dimensão da profundidade da experiência estésica. Estamos falando em profundidade e estamos falando em corpo próprio, ambas as noções ligadas ao espaço percebido. Para isso, buscamos apoio num estudo de Semir Badir, sobre a profundidade, publicado na revista Acte Semiotique. Como é que ele define o que é profundidade? E ele dá um exemplo bem fácil para assimilarmos. Aqui é Semir Badir falando, para você entender o que é corpo próprio. Ele é um semioticista.
entrada de uma gruta sombria contemplada à distância pode suscitar um sentimento de profundidade. Quando eu era criança, com colegas de aventura, eu penetrava corajosamente nesses lugares. E quanto mais avançava, mais crescia o sentimento de profundidade, seja porque eu tinha de arregalar cada vez mais meus olhos na escuridão escancarada, ou de se avança tateando, seja porque, se eu me virasse para trás, eu via o círculo de clarão diminuir pouco a pouco na entrada do subterrâneo. Semir Badir ainda falando. Grutas subterrâneas. Qual é o ponto comum a esses casos de percepção de profundidade? Eu constato que esses casos convocam a corporalidade do sujeito. O sujeito enquanto corpo próprio, que nós nomeamos como um corpo que fala. Semir falando. Essa constatação é válida também para a gruta contemplada de longe. Aquela entrada escura me aspira, enquanto a fotografia da mesma gruta não consegue tragar, engolir o meu olhar. Veja que curioso. Se tira uma fotografia da entrada de uma gruta, ela não vai aspirar o seu corpo. O seu corpo se mantém estático diante da fotografia. Diferentemente, se você está lá como corpo próprio que fala. E aí ele dá esse exemplo que é ótimo para entender o que é corpo próprio. O copo alto, imagine um copo alto e um copo profundo. A profundidade é uma dimensão própria aos objetos côncavos. O copo alto e o copo profundo, qual é a diferença? O copo alto é aquele que você admira através do vidro de uma cristaleira, de um móvel. Enquanto o copo profundo é aquele dentro do qual você procura pegar uma cereja ou uma azeitona. Veja, o copo profundo implica o corpo próprio. O copo alto não, é só o observador. Vamos pular isso aqui. Vamos chegando ao final. O processo histórico da escravidão, alinhado à tomada de posição, que contempla semioticamente o corpo negro que fala e que cala. A construção de uma forma de vida individual e coletiva, consciente e sensivelmente forte, no gesto de rejeição a práticas racistas. Eis o que fica do todo do corpus dos textos trazidos para a nossa observação. A tomada de posição diante de tais práticas. A construção de uma sociedade justa e inclusiva, o horizonte de percepção estésica e de posicionamento ético, a mobilização do corpo próprio como forma de vida. Conceição Evaristo. O horizonte da nossa percepção, o horizonte habitado pela escritora, Conceição Evaristo, que é linguista também, viu? O horizonte habitado pela escritora Conceição Evaristo, que brinda a sociedade com a experiência da profundidade. Ou seja, se o fenômeno escravidão é um copo, o que faz Conceição Evaristo? Ela enfia a mão lá dentro, em busca da cereja ou da azeitona. Ela não tem medo de experimentar
a aventura de conhecer-se e de viver no presente que mistura o passado e o futuro, a experiência da escravidão. Horizonte habitado pela escritora que brinda a sociedade com a experiência da profundidade, profundidade que traz à luz o corpo impregnado de historicidade. No concessivo de Evaristo, embora historicamente o corpo da mulher negra se cale, como foi visto com a mãe Joana e com Fontina, Evaristo, no trato com as palavras escritas ou faladas, e no trato com o que é factual, Conceição Evaristo favorece a nós a união, muito mais do que a junção, a união sensível e a percepção forte da expoliação do negro de seus direitos básicos de cidadão. Menos a significação da palavra, mais a percepção como negritude corporificada é o que veremos agora para encerrar. Ouviremos a voz que ecoa, embora em tom baixo, baixíssimo, a crueza desta constatação historiográfica que está no dicionário de escravidão e liberdade. Só o tráfico de escravos africanos fornecia um abastecimento internacional de mãos de obra em grande escala e relativamente estável, que acabou por fazer dos africanos escravizados as vítimas preferenciais. O que nós vamos ver agora, isso não está dito, nem tão implícito nos versos, como negritude corporificada na multimodalidade do vídeo com o qual encerraremos. A força vital condensada em poese, da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, lá dentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar. Deixem-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Da calma e do silêncio, poema de Conceição Evaristo, interpretado por ela mesma. Da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem.
Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Encerramos. Agradeço a todos pela parceria e pela escuta que eu pude sentir daqui. Muito obrigada. Obrigado, professora. Então, vamos abrir agora a sessão para perguntas. Por favor, fiquem à vontade para ligar o áudio e fazer a pergunta. Há uma pergunta aqui da Josi Maria, que é a seguinte: sou uma mulher trans, doutoranda em linguística, então, um corpo travesti, que é exemplo do corpo negro, foi, se não ainda o é, por vezes proibido de falar e de produzir conhecimento, sob pena do conhecimento ser nomeado vivências que produzem pesquisas viciadas e deslegitimizadas. A obra de Djamila dá vazão a lugar de fala, a vozes silenciadas, a corpos calados. Como a senhora vê a reação da academia a essas vozes, a esses corpos interseccionais que foram por anos objetificados e apagados pelas becas? Josi Maria, está me ouvindo? Tá ouvindo? Dá para ouvir minha voz? Perfeitamente. Ah, tá bom. Josi Maria, me impressiona a sua assimilação crítica e sensível, primeiro do discurso da Djamila Ribeiro, com o postulado do lugar de fala que ela defende, forte e sensivelmente. Agora, quando você diz, você me pergunta como eu entendo a reação da academia, eu só não entendi muito bem quando você se referiu a um conhecimento tido como comprometido. Você poderia explicar como conhecimento tido como comprometido? Então, professora, quando eu penso nessa questão do conhecimento tido comprometido, eu me remeto a uma fala cisnormativa, né? Em que diz que você não pode falar sobre você mesma ou sobre você mesmo, né? Porque a sua voz vai tratar apenas das suas vivências, né? E aí lançam esse debate, né? Para que você não fale a partir de você mesmo, que você tenha que falar a partir do outro, né? Eu penso nisso porque, como menina travesti, como mulher trans, algumas vezes, até mesmo ainda no meu ingresso no mestrado, uma das coisas que eu tive que justificar, né? Justificar é porque uma mulher travesti ia falar sobre vozes travestis, né? Se a minha pesquisa não estaria, de certa forma, viciada, né?
pelo olhar da pesquisadora, uma vez que Entendo. ela estaria falando também, e não só, e não exclusivamente da sua vivência, mas Eu estaria entendi. falando em nome de uma comunidade, entendeu? Agora eu entendi, Jesus Maria. Agora eu entendi. Entendeu perfeitamente, né? Eu Mas eu entendi, quero, sim. antes desse meu questionamento, eu deixo um parabéns para a senhora, tá? Porque eu venho acompanhando, essa já é a terceira fala que eu ouço da senhora, terceiro encontro, terceira aula, e eu chego antecipada porque eu não quero perder um minuto da sua fala, porque a gente vê uma pessoa falando de vozes, a gente, como a senhora mesma diz, né, uma senhora experiente, né, branca, dando vozes a pessoas, dando vozes na academia a pessoas que por anos foram silenciadas, entende? E isso me dá muito orgulho, porque a gente sente a leveza que as pessoas deveriam sentir de não viver sob o fardo do preconceito, entende? Então, aqui está não só o meu respeito, mas, acima de tudo, a minha admiração. Que respeito, eu costumo dizer, que nós temos por todos os seres, mas a admiração àqueles que nos respeitam e àqueles que levam as nossas vozes. Então, obrigada por tudo, tá? Me emocionou, Josi Maria, me emocionou. Agora veja, você é mulher travesti, mas se você fosse mulher travesti e negra, haveria uma sobrecarga de obstáculos a enfrentar. Haveria ainda uma sobreposição de obstáculos a enfrentar. Então, agradeço demais. Agora, eu digo uma coisa, fico contente de ver que você está fazendo o seu mestrado, muito contente. Você precisa fazer pós-graduação e continuar estudando, porque com a sua inteligência, se você não fizer isso, você corre o risco de ser um corpo que cala. E eu digo isso com experiência, Josi Maria. Eu só voltei a estudar, eu só entrei na pós-graduação, eu já beirava 50 anos. Eu entrei na Universidade de São Paulo já beirando 50 anos, ou com 50 e poucos anos. Eu me aposentei, logo eu tenho hoje um olhar de dentro e de fora. Eu me aposentei, mas continuo como professora permanente no curso de pós-graduação, oriento, dou aula, mas como aposentada. Então, isso me dá até uma certa liberdade para responder à sua pergunta. Josi Maria, eu sinto que você foi generalista em relação às práticas acadêmicas, dizendo da fala normativa. Certo, quando você diz, Norma, eu vou fazer um trabalho. Eu, como mulher travesti, e eu quero incorporar a minha experiência de sujeito no mundo. É uma dissertação de mestrado. Eu sou levado a, por meio de uma fala normativa acadêmica, a abdicar da minha experiência no mundo. Aí nós temos coerções do campo de conhecimento, do campo de atividades humanas, do campo de comunicação social, como diz Bakhtin. Nós estamos no campo da produção acadêmica, que tem suas formações semióticas internas. Exemplo, uma dissertação de mestrado com gênero,
como gênero acadêmico, ela precisa manter um tom de objetividade. O pesquisador precisa se distanciar suficientemente do objeto, buscar firmeza em determinados fundamentos teóricos. Se você for da literatura, os fundamentos da literatura. Se você for da psicologia, os fundamentos da psicologia. Se você for da linguística, os fundamentos da linguística, não? Dos domínios. Me parece que você está na área das humanas, aí mais hipótese minha. Então, buscar fundamentos das ciências humanas sem... Sim, professora, perdão, só para acrescentar, tá? Na área de linguística doutoranda, da Unesp. Ai! Eu estou falando, essa minha referência foi a uma prática que eu tive que, a priori, justificar no mestrado ainda, né? Por pré-julgamento. Eu brinquei com você, eu falei, ai, porque eu fiquei com inveja da pessoa que orienta, do professor que orienta, queria esse. Matheus Nogueira, com muito orgulho. Eu queria, mas é maravilhoso. Bom, conte comigo porque precisar. Então, eu quero dizer que essa coerção do campo, ela é forte. Então, o pesquisador precisa manter uma distância do objeto para ele poder operar teoricamente, sabe? Então, você se referiu a uma doxa prescritiva, ou seja, tem de fazer assim. E também de interdições. Não pode fazer assim. Mas eu vou contar para você em segredo, entre parênteses, apesar de saber que está sendo gravado, mas como sempre eu brinco, Josimaria, na minha idade, eu já posso, como diz Djamila Ribeiro, perceber-me a mim mesma e ser um corpo que fala. Você fez aí sigilo absoluto. Eu procurei afiar as unhas, ou a faca com a qual eu cortava a carne da significação dos textos que eu analisava. Eu procurei a firmeza teórica. E procurei e procuro, até hoje, Josimaria, entender o percurso do homem no mundo e o funcionamento das sociedades com as ferramentas da semiótica, sem ter medo de olhar para a interdisciplinaridade. Mas agora vem o segredo, Josimaria. Foi sempre querendo domar os meus fantasmas internos, que eu procurei oxigenar a minha vida com os estudos teóricos. Então, o que eu quero dizer é que você mantenha distância emocional do seu objeto de estudos, mas você se mantém como um corpo que fala. E agora, outro segredo, Josimaria, depois que se brincou e pôs aí no chat sigilo absoluto, eu, com 75 anos de idade, já aposentada, poderia, como se diz na minha região, encostar no barranco, porque os papéis sociais já estão aí, né? E eu instalada na velhice,
eu tenho no momento um grande anseio, desejo mesmo, de sair um pouco do cercadinho da metalinguagem científica e falar mais livremente dentro do campo dos estudos semióticos, mas saindo um pouquinho do cercadinho da metalinguagem científica e falar para um público cada vez mais amplo. Por isso, e tanto eu me alegrei quando o professor Miguel de Oliveira me convidou para dar esse curso na Abralim. E tanto me alegra hoje de estar aqui, interagindo com este auditório, que me mobiliza a me manter como um corpo que fala. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora, pela aula fantástica. Nós ainda temos tempo para perguntas, comentários. Por favor, vocês podem ficar à vontade para ligar o áudio e falar. Há muitos comentários no chat. Professora, se quiser ler também, tem muitos comentários. Mas se não temos mais perguntas, nós podemos encerrar por hoje e continuamos na próxima semana. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora. Uma boa noite e até a próxima semana. Até.